Você já teve aquele sonho tão estranho, mas tão estranho, que quando você acordou, você se perguntou se na verdade ele era mais do que só um sonho? Imagine se você pudesse atravessar a realidade do sonho e perceber que ela, na verdade, conecta mundos diferentes. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação quando você entrasse num mundo como esse e descobrisse que você tem a capacidade de se conectar com seres que vão muito além da compreensão humana? Meu nome é Ryan Chamon, bem-vindos de volta ao nosso especial Lovecraft. Bom, se você está aqui, significa que você gosta das histórias de Lovecraft. Já ouviu falar da busca onírica por Kadath desconhecida? Este é um dos contos que Lovecraft escreveu que faz parte dos seus Dreamlands, ou seja, mundo dos sonhos. É uma realidade um pouco diferente que trata o horror cósmico de uma maneira um tanto quanto fantástica. Mas neste conto, o especial mesmo é o nosso personagem, Randolph Carter. Se você já viu outros vídeos aqui no canal, você sabe quem ele é. Mas o que ele está fazendo agora? Ele vira e mexe apresenta algum outro personagem que é importante na narrativa, algum outro conto em que ele ajuda o personagem principal, mas aqui ele novamente toma o protagonismo. E vocês não vão acreditar na epopeia que ele faz, que ele participa para achar essa cidade desconhecida, que tem o nome de Kadath, onde os antigos deuses e os outros deuses estão habitando. Quer saber como isso vai acontecer? Quer saber como ele vai encarar essa jornada? Então fica até o final do vídeo, que vai ser muito especial, tá bom? Em busca de Kadath desconhecida. Essa história foi escrita por H.P. Lovecraft entre 1926 e 1927. Na verdade, não tem como saber exatamente como ou quando ela foi escrita. A gente tem alguns trechos que nós levamos em consideração na hora de fazer essas pressuposições, por assim dizer. Mas ela foi publicada póstumamente, primeira vez pela Arkham House em 1943. Ela foi publicada num título de Beyond the Walls of Sleep, Além dos Muros do Sonho, que aliás eu já analisei aqui no canal, na nossa playlist especial de H.P. Lovecraft, então vale a pena você conferir, tá bom? Essa é a obra mais longa do ciclo dos sonhos e ela, de novo, é protagonizada por Randolph Carter, que possui habilidades e conexões um tanto quanto interessantes com as outras histórias de H.P. Lovecraft, mas também com sua própria, como eu posso dizer, mitologia, tá? E ele exerce um papel muito interessante aqui nesse conto. Quem é o nosso personagem? Quem é o Randolph Carter? Bom, ele é um sonhador lúcido, ou seja, ele tem a capacidade de entender que ele está sonhando, mas ele tem o controle dos seus próprios sonhos. E ele é um explorador dessas Dreamlands. Randolph Carter também é um alter ego de Lovecraft. Ele encarna suas visões filosóficas sobre a vida. Por isso que talvez esse personagem tenha sido tão adorado tanto pelos fãs quanto pelo próprio autor. Nesse caso, Randolph Carter está determinado a reencontrar a misteriosa Cidade Dourada. Toda vez que ele sonha, ele tem essa visão de uma cidade muito, mas muito grandiosa e ele quer acessar essa cidade. Ele tem 3 sonhos. Nestes sonhos, ele vê uma cidade majestosa banhada pelo pôr do sol. Só que todas as vezes, Randolph Carter é brutalmente arrancado do sonho antes de poder se aproximar. Quando ele implora os deuses dos sonhos por respostas, ele recebe um silêncio total. Então os sonhos param completamente. A maioria de nós simplesmente seguiria em frente, mas Carter, ele decide fazer um impensável, ir até Kadath, a morada dos deuses, para confrontá-los pessoalmente. Só tem um problema. Ninguém jamais chegou a Kadath. Ninguém sequer sabe como chegar lá. Então esta é a história de A Procura da Cidade Desconhecida. É uma jornada através de pesadelos, maravilhas e horrores cósmicos.
Então preparem-se para descobrir o que acontece quando desafiamos os limites entre sonho e realidade. Vamos lá. Nossa história começa quando Carter desce os 70 degraus que separam o mundo desperto das terras dos sonhos. No templo conhecido como a Caverna da Chama, ele revela seus planos aos sacerdotes Nasht e Ka-Manta. Eles o alertam sobre os perigos mortais de sua missão, sugerindo que talvez os próprios deuses tenham retirado a visão da cidade por algum motivo. Mas Carter não é um sonhador qualquer, ele é um mestre das Terras dos Sonhos, e alguém que já navegou por seus domínios inúmeras vezes. Então é aqui onde a gente adentra essa jornada epopeica, tá? Na Cidade dos Sonhos, nessa Terra dos Sonhos, ele adentra a Floresta Encantada, tá? E o que acontece? Ele consulta alguns sacerdotes muito importantes ao longo dessa jornada. Primeiro, na Floresta Encantada, ele encontra criaturas roedoras chamadas de Zugs. São seres inteligentes e predatórios que teriam devorado qualquer novato. Mas Carter conhece sua língua e costumes. Imaginem isso. Você está cercado por criaturas que poderiam devorá-lo num instante, mas em vez disso você consegue conversar com elas. Este é o nível de experiência de Carter. Os Zugs não sabem onde fica Kadef, mas mencionam um velho sacerdote chamado Atal, na cidade de Ultar. Sim, aquela cidade famosa onde é proibido matar gatos. Se você já conhece um pouco do universo Lovecraftiano, sabe do que estou falando. Bom, vamos lá. Em Ultar, Atal revela a Carter que existe uma escultura gigantesca nas encostas do monte Engranek, que retrata os rostos dos deuses. Carter percebe que se conseguir ver essa escultura e depois encontrar mortais com essas mesmas feições, ele estará no caminho certo para Kadef, tá? E assim começa a verdadeira jornada de Carter. Ele parte para Dailath Lin em busca de um navio para a ilha Ourieb, onde fica o monte Ennegrek. Se vocês não conhecem essa cidade, ela até então é mostrada apenas no mundo dos sonhos, então ela seria um equivalente meio gótico, meio quase como se fosse uma capital onde diversos povos de diversas cidades se encontram para partir para os seus pontos principais, tá? Mas aqui tem um problema, sim, um problema dos grandes. O que ele não sabia é que ele acabaria sendo arrastado para eventos muito mais sinistros do que poderia imaginar. Parte 2. Essa parte é muito importante porque eu gosto de dividir ela como uma amostra de que o mundo dos sonhos ele continua tendo o toque de horror do Lovecraft. E não são todas as pessoas, todos os personagens que lá habitam que vão estar dispostos a ajudá-lo. Pelo contrário, muitos são inimigos ferozes, tá? Dailath Lin é infame por seus navios negros tripulados por homens misteriosos de turbante que nunca mostram seus remadores. E aqui, a busca de Carter toma um rumo inesperado. Ele é capturado por esses homens e levado não para Ourieb, mas para a Lua. Sim, a Carter atravessa o mar e como é a cidade, como o mundo dos sonhos não respeita as mesmas leis da nossa natureza, muitos desses navios conseguem atravessar éons e até mesmo as extensões entre um planeta e outro, entre essas constelações. Isso mesmo, ele atravessa a Lua, ele vai até a Lua e lá ele encontra essa civilização de bestas da Lua, que basicamente são esses homens disfarçados e muitos dos remadores. E o que acontece? Ele não está, claro que numa Lua comum. Nas Terras dos Sonhos ela é habitada por criaturas terríveis conhecidas como bestas lunares, essas que vocês estão vendo agora. Uma procissão destas bestas e seus escravos conduz Carter pelo solo lunar para entregá-lo ao caos rastejante. Isso mesmo, Nyarlathotep. Ele é um dos outros deuses e entidades cósmicas diferentes e muito mais terríveis que os deuses da Terra. Quando isso é uma tônica que isso é uma coisa que é comum no universo de Lovecraft, que quando os personagens começam a saber demais, os deuses poderosos e vilanescos tendem a tentar eliminá-lo, ou seja, tentar acabar com isso. Mas aqui o que acontece? Elas não esperavam que Randolph Carter fosse um amigo dos gatos. Isso é uma coisa que é presente ao longo da narrativa,
Carter sempre teve uma admiração com os gatos. Só que no mundo de Lovecraft, no universo de Lovecraft, especificamente nesse mundo dos sonhos, gatos são criaturas extremamente poderosas. Eles têm consciência, eles têm hierarquia e eles são aterradores quando querem. E eles são inimigos mortais dessas bestas lunares. Então, enquanto Carter está sendo conduzido ao encontro de Nyarlathotep, essas criaturas, esses gatos, vêm salvá-los em uma guerra, uma batalha terrível acontece e ele é salvo por essas criaturas, tá? O que é mais interessante aqui é que esses gatos conseguem viajar também no espaço e também eles conseguem tergiversar através de caminhos secretos nesses sonhos. Eles massacram os captores de Carter e o trazem de volta às Terras do Sonho. E agora, se você está achando isso maluco, prepare-se, porque a jornada está apenas começando. Então vamos lá. De volta ao local original, a gente pode ver aqui como é que fica, digamos assim, o padrão do mundo dos sonhos. São diversas localidades, mas lembre-se, o Carter ele quer encontrar a estátua sagrada, a estátua que supostamente tem a face dos deuses. E se ele encontrar pessoas que sejam parecidas com essas faces, é um forte indicativo de que ele está no caminho certo para encontrar Kadef desconhecida. Então o que acontece? Assim que ele volta, Carter finalmente chega a Baharna, na ilha de Oriab. Enquanto ele cavalga em uma zebra pelos campos da ilha, ele ouve sussurros sobre criaturas chamadas Night Gaunts. São seres que ninguém consegue descrever claramente, mas eles são extremamente aterradores. Carter escala os perigosos penhascos de Enagrek e finalmente encontra a gigantesca escultura com os rostos dos deuses. Imagina que você está lá, simplesmente num monte gigantesco, e como se não bastasse você ver uma coisa como essa, uma face esculpida na própria rocha, de modo que ele tem que enfrentar essas criaturas que são esses Night Gaunts, que ficam sondando por ali, que ficam meio que usando do alto relevo, né, como sua morada, e ele escondido consegue visualizar essa face dos deuses. É uma cena muito interessante, muito legal e que vale a pena de ser lida, tá bom? Mas o que acontece? Assim que ele escala e ele vê esse rosto dos deuses, ele é capturado por um desses Night Gaunts. E ele é abandonado no Vale de Pineth, nas profundezas do submundo. O que é o Vale de Pineth? O que é esse submundo? É onde ficam as criaturas, digamos assim, que são meio que as criaturas como os ghouls, as criaturas que não gostam da luz porque sentem que a luz as machuca, certo? Neste local, neste meio, ele vai encontrar algumas pessoas que vão salvá-lo, algumas dessas criaturas que vão salvá-lo, tá? Claro que ele pensa que é o fim da jornada, mas não é, ele acaba encontrando os ghouls. Dentre esses ghouls está o Richard Pickman, um antigo conhecido de Carter que se transformou em um ghoul. Se você já viu o modelo de Pickman, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, você vai entender do que eu estou falando. Ele é um dos pintores que conseguiu se entremear no mundo dos sonhos e juntos eles elaboram um plano para ajudá-lo a retornar à superfície. Mas o caminho passa pela terrível cidade dos Gugs, esses gigantes monstruosos com mandíbulas que se abrem verticalmente. São seres extremamente terríveis e que ficam, junto com os Guests, caçando e enfrentando criaturas que aparecem para eles poderem simplesmente devorarem e saciar a sua fome, certo? Essa cidade dos Gugs, ela é feita, né, ela é estabelecida para que esses gigantes possam, digamos assim, vigiar. E para piorar, eles precisam subir a Torre de Koth, cuja escada, né, leva o mundo acima. Com a cidade adormecida, eles tentam atravessar furtivamente, mas são surpreendidos por um ataque de Ghast, que são essas criaturas que vocês estão vendo aí. Eles são inimigos mortais dos Gugs. Então o que acontece? A gente tem uma fuga desesperada. Carter, com a ajuda de outros ghouls que vão ser muito importantes lá na frente, ele sai correndo por entre as pernas desses gigantes, enquanto as duas espécies
batalham ao redor. Então vocês conseguem visualizar isso? Lovecraft ele consegue pegar esse cenário aterrador e torná-lo fantástico e ao mesmo tempo amedrontador. É isso que torna o mundo dos sonhos tão interessante, tanto no que diz respeito a quem consome esse material, quanto no que diz respeito a quem consome esse material para produzir coisas semelhantes. Lovecraft é uma inspiração porque ele tem essa capacidade de pegar o bizarro e deixá-lo ainda mais bizarro. Então, após uma perseguição eletrizante, eles finalmente alcançam a escotilha que leva à Floresta Encantada. Então, de volta à floresta, Carter descobre que os Zugs planejam uma guerra contra os gatos de Ulthar. E agora temos uma reviravolta. Carter, lembrando-se de como os gatos o salvaram na Lua, decide retribuir o favor. Ele alerta seus amigos felinos sobre o ataque planejado, permitindo que lancem um ataque preventivo. Como é que funciona esse ataque? Basicamente, os Zugs, que são essas criaturas que vocês estão vendo aí agora, eles têm um meio de comunicação próprio. E o Carter, ao longo do tempo, consegue se comunicar com eles. Ele aprende a se comunicar com essas criaturas de modo que ele consegue entender os seus sons e ele também consegue reproduzir e alertar os seus amigos. Os Zugs são derrotados e um novo tratado de paz é firmado entre as espécies. Carter ganha poderosos aliados para sua jornada. E na cidade de Thran, Carter embarca num galeão rumo a Celefes. Sim, se vocês se lembram dessa jornada que a gente tem feito sobre os vídeos de Lovecraft, vocês vão entender, né? Essa cidade tão querida e amaldiçoada, mas ao mesmo tempo incrível que a gente adora ver. Durante essa viagem, ele descobre que os homens com feições divinas vêm de uma terra gelada chamada Inquanok, onde quase ninguém se aventura. Em Celefes, Carter reencontra um velho amigo, Kuranes, agora rei da cidade. Quem é esse Kuranes? Vamos lá. Kuranes de Celefes é um rei imortal da cidade onírica de Celefes. Ele era um humano da Terra que morreu e permaneceu nos sonhos. Nesse caso, ele representa a nostalgia e o apego à beleza perdida do mundo real. Conhecendo os perigos dessa cidade perdida, Carter consulta, justamente esse rei e, embora o rei apresente esse quê de nostalgia, ele fala, olha, você está buscando uma coisa que, na verdade, você já tem. O rei, nesse caso, quando ele era do mundo dos despertos, ou seja, do mundo real, ele adoraria, ele sonhava em viver neste mundo dos sonhos. Só que quando ele entrou neste mundo dos sonhos, o sonho dele se tornou, na verdade, despertar. E aí, com esse quê de nostalgia, ele avisa, o amigo dele, olha, tome cuidado na sua jornada, talvez o que você busca realmente esteja onde você menos espera. Então, o que acontece? Carter, fingindo buscar trabalho nas pedreiras de Onyx, embarca para Inganok. Após semanas de viagem, ele avista uma estranha ilha de granito que o capitão chama de A Rocha Sem Nome, um lugar sobre o qual é melhor não falar, pelo menos não por enquanto. À noite, Carter ouve uivos sinistros vindos da ilha, um presságio dos horrores que estão por vir. Em Inganok, Carter compra um iaque e segue rumo ao norte. Basicamente, esse planalto de Lane, que é onde a gente vê, o Carter basicamente indo ao extremo norte, ao ponto em que todo mundo aconselha ele a não ir, a gente vê que o Carter, ele está disposto até a enfrentar criaturas como os Shantak, que são justamente estes seres que vivem além das fronteiras do norte, onde possivelmente está essa cidade perdida, Então, o que acontece? À noite, ele ouve uivos sinistros, tá? Mas ainda assim ele consegue prosseguir. Ele passa por essas pedreiras, mas ao tentar alcançá-la, seu iaque foge, assustado por algo invisível aos olhos humanos. Carter é capturado por um homem de olhos oblíquos, o mesmo que já o encontrou em Dalaflin. Esse foi aquele que capturou o Carter para poder levá-lo à Lua. Então a maneira como eles utilizam para capturar, eles pegam uma espécie de vinho muito forte, com uma poção e tudo mais, e eles meio que deixam o seu cativo alucinado, e enquanto ele está nesse estado meio grog, eles levam esses cativos para tudo quanto é lugar, tá? Juntos eles montam nesse Shantak, uma ave monstruosa com escamas em vez de penas.
e assim eles voam sobre o temido Planalto de Leng, lar de seres panescos que adoram antigos horrores. É um dos lugares mais perigosos das Terras dos Sonhos, evitados até mesmo pelos seres mais corajosos. Lá eles chegam a um monastério onde habita o terrível alto sacerdote que não deve ser descrito. Carter logo percebe que o homem de olhos oblíquos não é um aliado, mas serve a forças que desejam frustrar sua missão. Conduzido a uma sala com um poço circular, Carter descobre verdades terríveis. Os homens de Leng são os mesmos comerciantes de turbante que negociam em Dailathlean, e os Night Gaunts que os capturaram não servem a Nyarlathotep, como todos acreditam, mas a Nodens, um deus tão poderoso que até os deuses da Terra os temem. A identidade do sacerdote nunca é revelada, mas Carter sente um pavor sinistro vindo de sua presença. Então aqui a gente vê provavelmente a gente tem duas hipóteses, que esse sacerdote seja o Rei Amarelo, que é um dos únicos humanos que conseguiu atravessar o cosmos e voltou para contar história e agora reina no mundo dos sonhos, ou então pode ser nada mais nada menos do que Nyarlathotep em uma de suas várias formas. Mas enquanto o julgamento está sendo prosseguido, está sendo iniciado, Carter simplesmente joga um desses caras, desses seus captores, e sai correndo em busca de sua redenção, em busca de sua salvação. Então, aproveitando essa distração, ele empurra o homem e escapa pelos corredores escuros do mosteiro, perseguido pelo sacerdote, mas finalmente alcança o exterior e percebe que está nas ruínas de Sarkomand, próxima à costa. Em Sarkomand, Carter reencontra os Ghouls que o ajudaram antes, só que agora eles foram capturados pelos homens de Leng e levados à Rocha Sem Nome. Aqui nós temos mais uma revelação. A misteriosa ilha é um posto avançado das bestas lunares, e todas as peças começam a se conectar em uma vasta conspiração cósmica. Carter convoca outros Ghouls do submundo, juntamente com Richard Pickman, e juntos eles tomam o controle do navio. Após libertar os cativos, eles seguem para a Rocha Sem Nome e enfrentam as bestas em uma batalha feroz e épica. Vitoriosos, mas temendo reforços inimigos da Lua, eles retornam de Sarkomand. Lá, Carter recruta um bando de Night Gaunts para levá-lo até o Castelo dos Deuses em Kadef. O que acontece? Depois disso, eles passam por esses perigos e Kadef está prestes a alcançar seu objetivo, o destino que nenhum mortal jamais alcançou. Kadef, a morada dos deuses. Após um voo eletrizante, ele enfim chega a essa morada e a encontra nada mais nada menos do que vazia. Na verdade, como seus aliados têm os Ghouls, eles cultuam os deuses antigos, eles não têm esse medo que a maior parte das pessoas tem, então eles acabam seguindo até o final. Mas ao final desta morada, ele vê que um dos deuses que está vestido e vem chamá-lo, ele manipula Carter com promessas falsas e ele revela, entre aspas, que a cidade que ele busca, na verdade, é Boston. E Carter até acredita, porém, quando ele está chegando a esse centro, digamos assim, ele percebe que, na verdade, aquilo nada mais nada menos do que uma enganação, pois esse deus que o recebe é nada mais nada menos do que Nyarlathotep, e ele quer que Carter vá ao antro onde fica Azathoth, um dos deuses mais poderosos, se não o deus mais poderoso dos que reina o universo. Então, antes que isso aconteça, ele acaba sendo despertado e ele acaba, com a ajuda de todos, descobrindo que na verdade ele visitou essa cidade, mas que ela de fato está sim abandonada. E aqui a nossa narrativa termina. É uma história fenomenal que vale muito a pena de ser lida. Ela não envelheceu tão bem em termos de ritmo, mas o que vocês acham? Eu acho simplesmente sensacional. Então, se vocês gostaram, eu espero que vocês tenham gostado. E olha, agora a gente está entrando numa série em que teremos as últimas histórias do H.P. Lovecraft, o que é uma pena, mas ao mesmo tempo as melhores histórias. Então, histórias incríveis como A Cor que Caiu do Espaço, que eu já fiz vídeo aqui no canal. O Caso de Charles Dexter Ward, que é a minha história favorita de H.P. Lovecraft, e muitas outras, como por exemplo Nas Montanhas da Loucura. E eu mal posso esperar para ver vocês nesses outros vídeos.
Então é isso, se inscrevam no canal, ativem esse sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos e participem dos nossos grupos nas redes sociais. Eu vejo vocês em breve e até mais.